Quem já tentou parar de fumar sabe o tamanho desse desafio, mas tem muita gente que quer deixar o vício. A estimativa da Organização Mundial de Saúde, a OMS, é de que temos no mundo 750 milhões de usuários de tabaco que desejam abandonar esse consumo. E foi esse diagnóstico que fez com que a entidade apresentasse pela primeira vez diretrizes para o tratamento antitabagismo. As indicações incluem apoio comportamental, medicações e inclusive ações no campo da comunicação. Quem vai nos ajudar hoje a entender essas diretrizes, e outros possíveis mecanismos para ajudar quem deseja parar de fumar todo tipo de cigarro é o Dr. Paulo Correia, coordenador de antitabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Ele também é professor e pesquisador da Universidade Federal de Ouro Preto. Boa tarde, Dr. Paulo. Seja bem-vindo ao Revista Rio. Boa tarde, Raquel. Boa tarde aos ouvintes da Revista Rio. Um prazer estar aqui para falar com vocês. Boa tarde, Dr. Paulo. Prazer é nosso. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigado, muito obrigado. Doutor Paulo, inclusive esse tema foi um tema sugerido por uma ouvinte nossa, falando um pouco sobre cigarro eletrônico, sobre a dificuldade também e essa confusão em que o cigarro eletrônico seria menos danoso do que o cigarro comum. Quando a gente fala de antitabagismo, nós estamos abarcando uma série de condutas que envolvem esse vício. O senhor pode detalhar para a gente? Sim, primeiramente a gente deve esclarecer que a gente não usa a palavra anti. Na realidade, a gente é a favor da saúde, da promoção da saúde, do bem-estar das pessoas. Certo. O que nós fazemos é mostrar para as pessoas, que em termos de escolhas, elas podem fazer escolhas mais saudáveis. Sim. Então, assim, se a gente colocar num menu de opções saudáveis, parar de fumar, iniciar atividade física, inclusive existem estudos, meta-análises de pessoas que já têm problemas cardíacos, tem doença cardíaca coronária, tem angina, infarto, a doença arterial coronária, a aterosclerose, a gordura se depositando nas artérias do coração. Entre todas as coisas que podem ser feitas, usar aspirina, usar beta-bloqueador, usar remédio para o colesterol, a ação única que você pode fazer que tem maior benefício é parar de fumar. Sim. Então, assim, a indústria, ela conseguiu se revestir o seu novo produto, sempre tem uma história de tentar um produto bonzinho, não é? Sim. Antigamente, quando tinha o cigarro sem filtro, o cigarro com filtro passou a ser o cigarro bonzinho. Depois passou a ser o cigarro de baixos teores, ultra baixos teores, assim por diante. A indústria estava com um problema sério, é que os jovens não estavam mais iniciando com o cigarro convencional. As taxas de prevalência, ou seja, a porcentagem das pessoas que utilizam estavam muito baixas. Então, eles embalaram a fumaça num novo produto. Sim. Então, não tem mais monóxido de carbono, então não dá aquele cheiro ruim, não fede, e embalaram isso através de técnicas que já foram usadas lá atrás, no século XX, quais sejam a utilização de programas de TV, cinema, séries agora, nessas plataformas de streaming para normalizar e disseminar o uso. Então a gente vê, por exemplo, um filme em que Johnny Depp está num trem para Veneza e a Angelina Jolie entra e ele fala assim, não, fica tranquilo, eu posso fumar isso aqui porque é só um vaporzinho de água. Nossa. Então o uso de influencers em redes sociais, nas plataformas de mídia e tudo mais, disseminou esses vários mitos que cigarros eletrônicos seriam só vapor de água. Para produzir a fumaça, então o vapor é inadequado porque existem diversas substâncias químicas, são mais de 2.000 substâncias químicas, eles usam propileno glicol e glicerina vegetal. Essas duas substâncias, elas retêm umidade, então elas são importantes. Porque quando a gente vai fazer a inalação, de qualquer coisa para o pulmão, esse ar tem que estar umidificado. Então, por exemplo, nós temos o nariz para exatamente promover essa umidificação do ar quando a gente inala. Então, eles colocam uma substância que produz o aerossol, colocam a nicotina diluída nessas substâncias, além de flavorizantes e outras substâncias, mas nós não devemos esquecer e nem ser ingênuos que quando você esquenta essas substâncias, as substâncias reagem entre si. E aí fica um meio químico extremamente complexo. Assim é
que, por exemplo, quando a gente esquenta propileno glicol, ele gera formaldeído. O formaldeído é um cancerígeno conhecido, grau 1. Né, já classificado como capaz de produzir câncer em humanos. Ele produz outras substâncias também, o acetaldeído, que reforça o poder de provocar a dependência à nicotina e assim por diante. Então, as doses de nicotina, gente, nesses produtos novos, nos cigarros eletrônicos, especialmente os cigarros eletrônicos de última geração, de quarta geração, são estratosféricos. E também nos produtos chamados de tabaco aquecido, que vocês, se vocês quiserem, a gente pode detalhar esses produtos também. Me parece, doutor Paulo, que fica claro pela sua fala que a gente continua falando, mesmo no cigarro eletrônico, de um produto extremamente prejudicial para a saúde, né? Eu acho que é isso que precisa ser sublinhado aqui para a população, né? Não se trata de fazer uma troca e agora a gente tem um produto que é saudável, ele continua acarretando aí diversos prejuízos. Em relação a essa ação agora da Organização Mundial de Saúde, na sua avaliação, alguma coisa deve mudar em relação às estratégias que os profissionais já têm utilizado no enfrentamento ao tabagismo? Tem alguma novidade, alguma coisa que a gente possa ressaltar aqui que deva ser esperada a partir de agora, doutor Paulo? Sim, então só linkando com a pergunta anterior e para te responder melhor, os cigarros eletrônicos têm uma revisão sistemática com meta-análise deste ano, um pesquisador muito importante, Stanton Grant, da Califórnia, que mostrou que os riscos dos cigarros eletrônicos e os riscos dos cigarros convencionais são iguais. Então, assim, a gente tem até estudos mostrando que o AVC, o derrame, acontece 10 anos antes nos usuários de cigarros eletrônicos. Existem riscos específicos, como a inalação de metais, níquel, cromo, etc., que também trazem problemas, e a própria EVALI, que é aquela doença respiratória aguda grave. Para os homens que nos escutam, né, sejam eles jovens ou de mais idade, né, o risco de disfunção erétil com cigarro eletrônico é o dobro do cigarro convencional. E como a maioria das pessoas fuma cigarro eletrônico e fuma também cigarro convencional, ela aumenta o risco. Existe uma somatória dos riscos dos dois produtos. Em relação ao documento da Organização Mundial de Saúde, a comunidade de controle de tabaco aplaudiu e acolheu com muita ênfase, né, e com muita alegria a publicação. Afinal de contas, a Organização Mundial de Saúde está fazendo o seu papel de orientar, né, os profissionais de saúde, e especialmente para países que não têm uma política de controle do tabagismo tão avançada como o Brasil. Né, o Brasil é um país líder global, né, a gente deve, né, a um sem número de pessoas, a gente não poderia deixar de falar aqui, né, o papel institucional fundamental do Instituto Nacional do Câncer, né, das diversas lideranças do Instituto Nacional do Câncer, que catapultaram o Brasil para essa posição. Entretanto, no meu entender, o documento deixou a desejar em alguns aspectos. O primeiro aspecto é que, sabendo da epidemia de cigarros eletrônicos no mundo, o documento deixa de, digamos assim, ressaltar aos profissionais de saúde que eles são lesivos e também, né, a como fazer, né, orientar o tratamento para essa subpopulação, que é uma população um pouco mais difícil, porque, na realidade, quem utiliza mais cigarros eletrônicos são as populações mais jovens. E essas populações, nos estudos que são feitos para provar as drogas, normalmente são feitos com pessoas acima de 18 anos. Então vejam, por exemplo, que no Netflix tem uma série, né, que ele chama Big Vape, e que mostra, né, como os adolescentes estão usando. E existe um caso que ficou muito famoso nos Estados Unidos, de uma criança de 7 anos que estava usando o produto. Nossa. Então, de certa forma, o documento da Organização Mundial de Saúde ele é importante, especialmente para balizar para países que não têm o acúmulo que o Brasil tem. Mas faltou essa parte, mas ele reforça tudo aquilo que a gente já sabe no Brasil, né, e os próprios estudos brasileiros também têm mostrado, e ele mostra, né, uma nova, já coloca uma nova droga, que é a citizina. A citizina é a derivada de uma planta do leste europeu. Essa era uma planta, um dado interessante para os ouvintes, é que nas rações de guerra eram incluídos cigarros, tanto na Primeira quanto na Segunda Guerra Mundial. Muitas vezes, por causa das dificuldades da guerra, os cigarros não conseguiam chegar no fronte de batalha.
Então, o que os soldados faziam? Eles pegavam plantas, folhas de plantas e fumavam. E aí os soldados que estavam nessa região do leste europeu pegaram essa planta, que chama Golden Leaf, né, folha dourada, porque ela dá umas flores douradas muito bonitas, e começaram a fumar. E eles viram que isso evitava a abstinência do tabaco. Um laboratório local começou a produzir o remédio já nos anos 60, e agora um laboratório americano resolveu estudar mais a fundo, estudar assim, os detalhes de como ela funciona no organismo e produzir um remédio. Esse remédio nós não temos no Brasil ainda, mas o laboratório publica, né, no governo americano, quando o laboratório está listado em bolsa, ele precisa publicar, né, qual que é a intenção dele, né, de mercado e tal. Então, ele está finalizado pelo laboratório que eles pretendem lançar no Brasil. E isso seria uma coisa importante para a gente, já que a gente tem relativamente poucas drogas que podem ser usadas. As outras estratégias, doutor, que são citadas nesse documento, por exemplo, a terapia de reposição de nicotina, também o uso da vareniclina. Nós já utilizamos esses mecanismos aí nessa tentativa de ajudar as pessoas a pararem de fumar? Sim. Vamos colocar assim, né? Existem dois ambientes, tem o ambiente público, né? O Brasil é um país que fez a coisa certa, né? A política de tratamento do tabagismo é uma das 6 políticas principais e a gente fornece o tratamento do tabagismo no Sistema Único de Saúde. Sim. Inclusive, um momento para elogiar a Prefeitura do Rio, né? A Prefeitura do Rio faz um trabalho muito interessante, ela fez, inclusive, cadernos de promoção da saúde, com cartilhas de abordagem e acolhimento do tabagista na atenção primária de saúde. Então, o Rio tem um programa muito bem estruturado, né? Treina seus profissionais e há anos é um dos melhores programas públicos que nós temos no Brasil. A nível público, nós temos tanto a reposição de nicotina, que pode ser o adesivo, a pastilha ou a goma, né? A gente não tem outras formas no Brasil, o bupropion, e no programa público a gente não tem a vareniclina. A vareniclina é uma droga que foi desenvolvida por um laboratório internacional e foi baseado, na realidade o que eles fizeram eles pegaram a molécula da nicotina e pegaram a molécula da citizina e viram o que eles podiam fazer com a molécula e produzir uma outra molécula que é a vareniclina. A vareniclina, ela foi descontinuada na maior parte do mundo em 2020 por causa de um problema na sua fabricação. Esse é um problema que ocorreu mundialmente com a presença de nitrosaminas, que são substâncias cancerígenas que foram detectadas em vários tipos de remédio para hipertensão, para diabetes, e inclusive na própria vareniclina. O laboratório que fabrica o medicamento descontinuou a produção do medicamento para poder ver o que faria. Outros laboratórios já produzem vareniclina, mas o laboratório original não interessa mais porque ele perdeu a patente. Sim. Então, a gente, no Brasil, no SUS, foi feito um processo de avaliação da incorporação da tecnologia do SUS, mas era caro na época, porque era só esse laboratório que era o dono da patente que fornecia, e aí nós já estamos num momento onde a gente já poderia utilizar, né, avaliar de novo a incorporação da tecnologia no SUS com a vareniclina, essa vareniclina é produzida genérica. Então nós temos laboratórios nos Estados Unidos, no Canadá e na Índia, para citar 3 exemplos, que produzem essa vareniclina. Ela poderia ser vendida com um custo mais baixo e poderia ser de grande auxílio na cessação do tabagismo. Outro aspecto que eu devo falar para os nossos ouvintes é que a maioria das pessoas precisam de 5 a 7 tentativas para poder parar de fumar. Então, se você tentou parar de fumar e não deu certo, não desista, né? Sim. Procure o profissional de saúde na unidade, né? Você faz a inscrição de acordo com a sua unidade de referência, né, no Rio e no Brasil todo, mas destacando o Rio. E aí o profissional de saúde vai te acessar, né? Então você pode fazer o tratamento individual ou em grupo, né? Tem situações que às vezes o paciente pode ter algumas outras questões que pode ser melhor fazer o tratamento, né, individual. O próprio guia da Organização Mundial de Saúde chama atenção, né?
que você pode fazer na modalidade tanto individual ou em grupo, né? E isso a gente utiliza, né, de acordo com a motivação, mas também de acordo com as características, com as peculiaridades do paciente, né? No tratamento do tabagismo, a gente individualiza o tratamento, né? Sim. A gente particulariza para aquele indivíduo. Então é muito importante, isso está nos guidelines americanos, né, dos guidelines de Fiore, de 2000, que mostra isso, né? A mensagem ao fumante deve ser personalizada. Nem todo mundo, né, as pessoas são diferentes e nem todo mundo se adapta com o tratamento no grupo. Então, felizmente, no Brasil, nós também temos essa possibilidade do médico de família e comunidade, na atenção primária, estar abordando ou fazer esse tratamento no grupo. Muito bem, professor. Olha, a gente tem muito a agradecer. Só corrigindo aqui, então, né, a sua apresentação, nós falamos aí coordenador de antitabagismo, é coordenador da Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Tá certo agora, né? Agora está certinho. Em meu nome da SBPT, eu agradeço o espaço e estamos sempre à disposição para esclarecimentos que vocês e seu público desejarem. Obrigado, doutor Paulo. Um abraço. Obrigado, um abraço a todos. Boa tarde.